Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. O negócio está rolando. Vamos lá que o trem é forte, né? Tem como fazer. Senhores, vamos continuar falando de vermes. Já falamos de platomintos. Falamos das doenças provocadas pelos platomintos. E como eu tinha falado para vocês, são 3 filos que eu preciso colocar para platomintos. Já foram platomintos? E hoje nós vamos falar dos nossos amigos nematomintos ou ascomintos, nosso segundo filo de vermes, que também acompanham algumas verminosas, né? Mas isso é papo para mais para frente sem problema nenhum. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu te dou um exemplo e nós vamos falando lá. Habitat, sistema digestório, respiratório, excretor. Zoologia é assim, zoologia é uma ciência descritiva, tá? Por isso que nós vamos sempre preenchendo aquele quadro que eu pedi para vocês fazerem sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos para a descrição de platomintos. E como diria um cara que eu gosto de acompanhar, bora pro vídeo. Senhores, aqui estão as características dos platomintos. Então, como eu já falei, eles são vermes, porém eles são vermes em forma cilíndrica. É isso que diferencia eles do filo anterior, que eram os plateumintos, que eram vermes achatados. Esses têm forma cilíndrica. Presta atenção nisso daqui que eu escrevi, ó. Verme em formato cilíndrico não metamerizado. O que vem a ser esse metamerizado? Quer dizer que ele é liso, ele não é dividido em anéis, tá? Fazendo um contraponto com o próximo filo, que são os anelídeos, que têm anéis. Então, se você participar ali e observar bem ali na figura, você vai ver que ele é um verme liso, né? Nessa figura, nós vamos pegar o principal exemplar desse filo, que são as lombrigas. Então, você pode notar que ele é cilíndrico, parece uma minhoca, e não é metamerizado, não tem anéis. A simetria bilateral, eu posso dividi-lo em dois, né? O nome desse filo, nematomintos, vem de nematos, que é filamento ou fio, e minto, que é verme. Se você prestou atenção lá no título da nossa aula, eu também coloquei o nome asqueumintos, né? Asqueumintos, asco vem de saco, né? Porque eles também são filamentosos por causa disso. Tá? Então você pode falar em nemateumintos ou asqueumintos, tá? São triblásticos, como eu já tinha dito para vocês, o que acontece com o anterior vai acontecer agora, são triblásticos. Lembram-se que anteriormente os plateumintos eram acelomados, não possuíam celomas? Os nemateumintos são pseudocelomados. Eles possuem um celoma falso, né? Um celoma que é feito metade pela mesoderme e metade pela endoderme. Então eles são os primeiros, por isso que eu coloquei aqui em amarelo para vocês poderem observar destacadamente. São os primeiros a possuir um celoma, mesmo que seja falso, tá? Isso já dá a entender que os próximos ou permanecerão com esse pseudoceloma ou já farão celoma, tá? E são protostomianos. Lembra o que quer dizer protostomianos? Isso, o blastóporo dá origem à boca. Exatamente. Então são essas as características dos nossos amigos nemateumintos, tá? Vamos para o próximo. Vendo aqui o tegumento do sistema muscular, como eles já são cilíndricos, então ele já tem uma certa musculatura, né? Alguns exemplares desse filo são parasitas, então eles precisam se proteger. Eles vão viver no nosso trato intestinal e no trato intestinal de alguns outros animais. Então eles precisam se proteger para que eles não sejam digeridos também. Então eles vão ter uma cutícula protetora. Se você notar, a lombriga lá brilha, né? Porque eles têm uma cutícula que a protege do ataque do nosso suco gástrico. Essa cutícula, ela é proteína, ela é proteica, portanto, ela não vem de uma célula, é fabricada. Ela é pouco elástica, secretada pela epiderme. E assim, se o animal precisa crescer, ele rompe essa cutícula,
sai dela, desvesta, vamos dizer que como se fosse uma vestimenta, desvesta essa cutícula e acaba crescendo. Então vejam, gente, este animal ele cresce por mudas, tá? Por mudas. A epiderme dele é fina, tá? E é uma camada do tipo sincício. Ok, professor, o que significa sincício? Sincício é quando você tem uma célula com vários núcleos. Isso é sincício, tá? E a camada muscular, elas são de fibras longitudinais. Então, se você está acompanhando aqui pela figura, vai da boca até o ânus, tá? As fibras são fusiformes e são longitudinais, tá? Então é bem facinho. Dá uma olhada aqui na figura, que eu coloquei ali uma anatomia da lombriga, tá? Então você vai ter ali uma placa retrátil, importante, que é perto da boca. Essa placa retrátil ali é para ajudar na digestão, que a gente já vai ver, tá? E se você notar, ele já tem o intestino, tem faringe, tem um ovário ali, isso dali é uma fêmea e o ânus, tá? E a cutícula ali protegendo. Bem facinho de ver. Vamos para o próximo, olha lá. Onde que nós encontramos esses animais? Qual que é o seu habitat? Então, os filonematelmintos, eles podem ser aquáticos. Já falei para vocês, volto a repetir. Falou em aquáticos, quer dizer que você pode achá-los tanto na água doce, dulcícolas, quanto em água salgada, marítimos. Tá? Então, falando em aquáticos, são ambos. E também já pode ver meio terrestre. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se for no meio terrestre, eles só podem viver em meio terrestres úmidos, tá? Então, não é qualquer meio, você não vai ver assim meios muito secos, tá? E se você achar eles em vias aquáticas ou terrestres, eles podem ter vida livre, ou seja, sem fazer nada para ninguém. Mas o que mais a gente vê são os parasitas, tá? Ou seja, eles vão se associar a alguns seres e vão prejudicar esses seres. Então não tem muito o que fazer, tá? O sistema digestório dos nematomintos, ele é completo, ou seja, ele tem boca e acaba em ânus, né? Vocês podem dar uma olhada ali também no desenho que eu coloquei, que além de boca e ânus, eles apresentam faringe e intestino. Então, isso está ao longo de todo esse ser, né, que já é cilíndrico, portanto, ele já pode comportar alguns, alguns órgãos, né? É, os nematomintos, de vida livre, eles podem se alimentar de anelídeos, algas e até mesmo de bactérias e fungos, né? E, e podem parasitar até a lavoura, tá certo? Então, veja, na boca, na boca dos nematomintos, que é o canal de entrada, pode ser encontrado placas cortantes, tá? São parecidas com os dentes, mas não são dentes, são placas cortantes, com as quais os nematóides eles podem perfurar o tecido de outros animais ou até mesmo cortar esses animais, né? Possui uma faringe, ela é musculosa, bem musculosa, responsável por esmagar os alimentos. Então eles cortam, ingerem e a faringe esmaga esses alimentos e também por conduzi-los até o intestino, tá? O intestino deles é desprovido de musculatura, então esse alimento vai ter que ser levado. No tubo digestivo, o alimento é inteiramente digerido, com enzimas que atuam ali sobre ele, e os nutrientes transmitidos para a cavidade do corpo, né, a pseudoceloma, e em seguida distribuídos por todas as outras células. Então, do intestino, ele é digerido, absorvido, cai na pseudoceloma, né, nessa cavidade, que depois é levado para todas as partes desse corpo, tá? Como eu já falei para vocês, os nematóides são carnívoros, alguns, né, alguns de vida livre, tá? Podendo se alimentar até de pequenos anelídeos, tá? As espécies parasitas intestinais,
elas já recebem o alimento parcialmente digerido pelo hospedeiro. Então, o que facilita muito essa, essa digestão, certo? Sistema respiratório não tem nesse filo nenhum exemplar deles, tá? Não há. A respiração ela é feita por difusão, ou seja, o ar entra pela célula, pela membrana das células e sai pela membrana das células e é espalhado célula a célula, tá certo? Então você até pode dizer que a respiração desses seres é cutânea, pela pele. Então, não tem. Mas perceba ali o que eu escrevi para vocês. Alguns parasitas são anaeróbios, porque eles vivem dentro de outro ser. E por que facultativos? Porque podem fazer isso ou não. Então, se eles estiverem dentro do seu hospedeiro, eles podem fazer uma respiração anaeróbica, e fora desse hospedeiro, eles podem fazer uma respiração aeróbica. Tá? Então, por isso que a gente coloca como facultativo. Mas não esqueça, por favor, que sistema respiratório não existe nos nemateumintos, tá? Nem o sistema respiratório e nem esse daqui. Nos nemateumintos também não há sistema circulatório, é inexistente, assim como o respiratório, certo? Então não haverá vasos nem coração para fazer esta função. O sistema circulatório é ausente, portanto, os nutrientes digeridos e os gases absorvidos por esse ser, eles são transportados todos pelo fluido pseudocelomático. Então, você veja como essa cavidade, essa pseudoceloma, é importante para eles. Tá? Então, há um fluido lá dentro que vai transportar, perdão, para as células os gases e os nutrientes. Esse transporte desse fluido, essa movimentação desse fluido, confere, além da difusão das substâncias, uma sustentação desse animal e um auxílio na mobilidade. Tá? Então, esse fluido pseudocelomático, ele funciona basicamente como um esqueleto hidrostático. Ele que vai dar a forma cilíndrica, né, e vai sustentar esse, esse ser, tá? Mas, mesmo assim, volto a dizer, não há sangue, não temos células que transportam gases, como hemácias, tá? Leucócitos ou qualquer coisa que o valha. Ele é simplesmente transportado ali por difusão nesse, nesse ser. Bem, vamos ver o próximo sistema como é que fica. O sistema excretor desses seres, senhores, é muito característico, vocês têm que saber de cor, tá? Ele é chamado de sistema excretor em tubos em H. Isso é muito característico dos nemateumintos, né? Esse sistema em forma de H. Como que ele é esse sistema excretor? Ele é composto por glândulas, né? Esse renete ali, que se ligam diretamente ao pseudoceloma. De lá, uma estrutura de canais excretores em H, que vocês podem estar notando ali na periferia do desenho mais à sua esquerda, tá? Por isso que forma um H, né? Estão vendo ali? Ele tem uma formazinha de H, que vão eliminar as excretas e os resíduos compostos principalmente por amônia, tá? Então, a amônia, você sabe, é uma substância tóxica e ainda bastante perigosa, inclusive, para esse ser. Nós aqui, seres humanos, né, a gente faz ácido úrico. Então já é uma outra questão, tá? Eles não possuem células flamas, isso daí era uma característica dos plateumintos, tá? E nem órgãos excretores propriamente dito, tá? Não era uma coisa, você não vê ali um rim, uma bexiga, tá? Então eles não têm, eles só têm esses tubos em forma de gás que captam as excretas e eliminam pela própria pele mesmo, tá? Não tem assim nada de tão interessante, mas é necessário vocês saberem que hemateumintos é em forma de H, tudo bem? O sistema nervoso, senhores, desses animais, desse filo, ele é um sistema nervoso formado por vários gânglios,
né? E um anel nervoso que fica centralizado na região ali da faringe. Por isso que eu coloquei ali, ele é periesofágiano, né? Está perto ali da faringe dele. Existe ainda um conjunto de papilas sensoriais na região da cauda e da cabeça que vão ajudar o animal a perceber as mudanças ambientais. Nada muito complexo, né? Eles não fazem assim imagens, não tem olho, mas dá para fazer uma percepção de temperatura, uma percepção de salinidade, tá? Então ele vai ter essas papilas que o ajudam nisso. Também existe um conjunto de cordões nervosos que vão trabalhar em conjunto com a musculatura, tá? O que vai ajudar na locomoção, que são esses que eu escrevi para vocês, 6 cordões, que são mais curtos, porque eles partem ali do anel e vão para a cabeça, estão mais próximos, e de 6 a 8 cordões nervosos que são posteriores, que vão até a cauda, né? Mas mesmo nessa pequena complexidade das papilas sensoriais e desses conjuntos de cordões nervosos, ainda o sistema desses animais, o sistema nervoso desses seres, é ganglionar, tá? Nada tão complexo, não formam nenhum órgão nervoso propriamente dito, ok? Então eles ainda continuam sendo ganglionares. A reprodução desses seres, senhores, ela é sexuada, ou seja, ela envolve gametas. Eles são seres dioicos. O que quer dizer dioicos? Né? Di é 2, oikos é casa. Então eles têm 2 casas. O que quer dizer isso? Que você tem os sexos separados. Tem o macho e tem a fêmea, que está ali na figura ao lado que eu coloquei para vocês. E esse macho e essa fêmea quase sempre possuem dimorfismo sexual. Vamos voltar lá. Dois morfos é forma. Então você tem diferenças entre machos e fêmeas, né? Na gravura que eu coloquei para vocês, vocês podem notar que a fêmea às vezes é leve, às vezes mais acentuado, maior do que o macho. E o macho, se vocês estão notando ali no macho, na parte superior, ele tem uma curvatura em forma de gancho, uma espícula, que ele usa para a fecundação, tá? Então você reconhece o macho por essa volta em espícula ali, parece um ganchinho, aonde ele vai fecundar a fêmea. Portanto, a fecundação é interna e tem a presença de larvas, tá certo? Então agora vamos para a tarefa, senhores. Né? Então na sua apostila, na página 58 e 59, você faz o exercício 1 e 2. Na própria apostila, na hora de estudo, página 64, 15 ao 16. Por que eu não pedi todos? Porque nós ainda não vimos as verminosas. Então são só esses dois. No caderno de atividades, página 31, 32, 33, o exercício 28, 29, 33 e 35. Tá? Bem facinho, nada de grandes coisas. É só se concentrar, só fazer e a gente vai levando e bola para frente. Tudo bem? E tá aí, gente. Acabamos a primeira parte dos nematelmintos, falando só sobre eles, as características, a anatomia e fisiologia. Na próxima aula, vamos falar somente sobre as verminoses de nematóides. Tá? E daí vamos continuar preenchendo aquele quadro, certo? É bem gostoso, é bem fácil, nada de tão surpreendente, tá? Próxima aula, se prepare. Nós vamos falar sobre as verminoses, então assista antes de almoçar ou antes de jantar, tá certo? Vou trazer umas figurinhas bem interessantes para vocês. No mais, gente, um beijo carinhoso, fique com Deus e até a próxima aula. Beijo, gente. Até!